Muito bem, estamos de volta e está no ar o seu Boletim do Esporte da Terceira Via TV. Vamos ao segundo bloco agora. E o Fernando me lembrava que capitão da seleção brasileira, a seleção já teve vários capitães, como por exemplo Falcão, Batista, não é isso? Amaral, zagueiro. Exatamente. Zico. Exatamente. Então, é o jogador que realmente tem condições de se impor. Oscar. Exatamente. Foi zagueiro da Ponte Preta durante chegar para um árbitro, inclusive, né? Um árbitro de categoria internacional, o árbitro FIFA, e reclamar de alguma coisa, entendeu? E o Neymar, pelo contrário, o Neymar já é até mal visto pelos árbitros por aquele negócio de cai-cai, né? Não, e outra coisa, você tem que ter a linguagem de liderança, né? Exatamente. Isso é importantíssimo. Bom, hoje nós temos vários jogos envolvendo os times do Rio de Janeiro, né? O Flamengo perdeu a primeira partida para o Curitiba. 3-0, né? 3-0. Se ganhar hoje de 3 no Maracanã, provoca a penalidade. Particularmente para evitar, tem que ganhar de 4. Particularmente você acredita nessa possibilidade? Não acredito, embora para quem viu a seleção brasileira tomar de 7-1 para a Alemanha, exatamente. O Vasco tomar de 5 para o Avaí, embora tá não tenha um grande time, muita coisa pode acontecer. Mas o Curitiba, mesmo vivendo um momento ruim no Campeonato Brasileiro, mas tem melhorado nos seus últimos jogos. E vai jogar fechado, com a característica, né, do sul do país, de impor uma marcação forte. O Flamengo é um time vulnerável, embora tenha aproveitado bem o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, que conseguiu obter um índice de resultado excepcional, perdendo apenas na Copa do Brasil, ganhando tudo no Campeonato Brasileiro, mas eu não acredito que o Flamengo possa meter 4 da equipe do Curitiba. Pois é. 3-0 pode até acontecer. Ir para os pênaltis e tal. Porque se vencer de 3, vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis. Bom, o Botafogo também joga hoje, tentando também reverter um resultado. Joga fora contra o Ceará, perdeu a chance de obter um bom resultado quando jogou no Maracanã, perdeu o jogo por 2-1, vai ter que reverter essa situação jogando lá em Fortaleza. Exatamente. O grande problema do Botafogo é que o time do Botafogo, embora tenha vencido o Santos por 1-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas também tem muitas limitações e passa por uma crise financeira que já vem sendo muito lastimada pelos jogadores, alguns até já admitindo sair, como o próprio goleiro Jefferson, que é um goleiro de seleção brasileira. Tem essa possibilidade. Há uma situação muito ruim para o Botafogo, não só a nível de formação de equipe, mas também a nível de estrutura. E lá o Ceará é um time perigoso, tem uma torcida muito forte. Eu já fui lá 2 vezes. Eu conheci lá o estádio Presidente Vargas e o Plácido Castelo, com o Americano Futebol Clube. O Ceará tem uma torcida muito pujante, que comparece, que apoia, e hoje o Botafogo não vai ter facilidade nesse confronto contra o Ceará, embora seja um clássico por se tratar de 2 grandes equipes. O Botafogo grande no Rio de Janeiro, mesmo vivendo um mau momento, e o Ceará grande na sua região. E com certeza a torcida do Ceará vai comparecer em peso para prestigiar, para incentivar a equipe, vai ser o 12º jogador, sem dúvida alguma, né? E o principal é aquela coisa, o Botafogo estava com esses problemas todos, também administrativos, de ordem financeira, salários atrasados, e o seu principal jogador, o zagueiro, que acabou sendo vendido por 10 milhões, né? Foi vendido por 10 milhões, já se apresentou lá ao clube, né, francês, né? Ele foi para a Europa, agora... Foi para o PSG também, eu acho, se eu não me engano. É um grande desfalque. Um grande desfalque. Agora, o detalhe é que o Vasco da Gama voltou a perder ontem. Voltou a perder. Ontem eu até estava conversando com um amigo e eu dizia para ele, você deve conhecer o Moreiras, sim, que nasceu em Vila Real, norte de Portugal, vascaíno de coração, amigo da gente, nosso vizinho, o Adérito Vieira Moreiras. Surgiu ontem um comentário de que naquele jogo contra o Avaí houve um complô dos jogadores para derrubar o técnico Adilson Batista. Honestamente,
O Vasco, com esse time de nível ruim, não pode fazer complô para derrubar ninguém. O jogador que pensa dessa forma, ele derruba a si próprio. Eu também não acredito. E ontem foi mais um fiasco. Inclusive, teve perto de sofrer uma goleada. É um time muito instável. O Vasco, ele precisa mudar da água para o vinho, porque hoje ele é o 5º colocado na Série B. Com tendência, se sofrer um revés na próxima rodada, a cair vertiginosamente. E eu estava observando, Fernando, a classificação. Os clubes que estão à frente do Vasco terão compromissos relativamente fracos e a maioria joga em seus domínios, seus próprios estádios. Se marcarem pontos, se vencerem, vão se distanciar mais ainda do Vasco. E o Vasco enfrenta o América Mineiro em Minas Gerais. E há um detalhe, o próprio Roberto Dinamite já disse que o Vasco está numa crise financeira enorme e que no momento ele não vê nenhuma luz para mudar a situação do Vasco, a nível do Vasco conseguir levantar, né, a sua própria estrutura. E aí eu penso da seguinte forma, não deve subir, correto? Aí se espelha em campeonato estadual porque você tem uma verba do patrocinador, exatamente, que é a televisão que transmite os jogos, isso, mas assim mesmo é incompatível com o que os clubes investem e também com relação ao que os clubes devem. Com certeza. Você imagina o Vasco nessa situação que ele por hora enfrenta, ter que disputar mais um ano a segunda divisão. Porque tem muitos clubes grandes que caem e logo conseguem subir. Então eles conseguem respirar, eles conseguem, né, se revitalizar. Mas um clube com crise financeira, com crise política, viver mais um período numa segunda divisão... eu gostaria até de perguntar a você, porque eu realmente desconheço, e acho que tem muito telespectador também que não sabe disso. Os clubes da primeira divisão, eles têm uma ajuda, uma verba da CBF, assim como no estadual aqui tem também do televisão, de patrocinador. Não, a CBF ela não dá ajuda a nível de sustentar como acontece no Campeonato Estadual do Rio. É a televisão que tem os direitos. Porque a televisão ela dá aos clubes pequenos uma faixa de 600 a 900 mil e parece que aos grandes chega a uma média de 3 milhões. E na segunda divisão? Na segunda divisão não há ajuda nenhuma. Tem isso também. Absolutamente. E no Campeonato Brasileiro da primeira divisão, a CBF, ela condiciona aos clubes uma ajuda de custo nas passagens. Com certeza. Né? Agora, passagem aérea, não tem nenhum tipo de apoio a nível de hotel, a nível de patrocínio. Não há. Há um regime de direito de arena, porque a televisão transmite, mas não há uma distribuição fixa de verba como ocorre em campeonato estadual. Muito bem. E o Vasco, lembrando sempre que o Vasco perdeu ontem, foi pela Copa do Brasil, foi eliminado pelo ABC de Natal. Vocês estiveram aí? Jogo disputado na Arena das Dunas. Na Arena das Dunas. O Vasco perdeu por 2-1. Exatamente. Nosso editor aí, o Davi, já naturalmente tomando as devidas providências, deve ter aí mostrado os gols da partida. O Vasco chegou perdendo por 2-0. Chegou a estar perdendo por 2-0. Chegou a estar na iminência de sofrer uma goleada. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o Fluminense, que joga pela Sul-Americana, no próximo bloco. Vamos falar também sobre as coisas de campos, porque a gente sempre gosta de falar, mesmo as equipes estando com as atividades paralisadas, a gente sempre gosta e precisa falar também, porque ninguém aqui se omite em dizer coisa nenhuma. Rapidinho nós voltamos.